Olá, bom dia, boa tarde para quem está vendo o vídeo de manhã ou à tarde. Nós estamos começando mais um dia. Hoje é quarta-feira e a nossa primeira aula é de história, onde nós vamos corrigir as atividades que vocês já fizeram. Então vamos lá. Nós vimos que o Urbano ele foi lá para a casa do vô dele, em Rio Claro, né? E aí, nós temos a página de abertura, a página 2 e 3, uma imagem, uma ilustração muito linda. Então, observando essa cena, você tinha que me dizer se essa cena faz parte do campo ou da cidade. Então, quem colocou que esta cena faz parte do campo, está certo. Para você, quais características fazem parte do campo? Então, o que eu poderia escrever? Eu poderia escrever que no campo eu tenho ar puro, tem criação de animais, tem plantações, tem muitas árvores, as estradas são de terra. Nossa, tem muita coisa para eu escrever. Cada um escreve o que achar de características que tem no campo. A número 3. Você conhece o meio de transporte que aparece na cena? A gente viu o Urbano falando que ele conhecia, que era o carro de boi, e que ele é utilizado para o transporte de pessoas e produtos. As pessoas do campo utilizam para se locomoverem de um local para o outro, utilizando o carro de boi, e também para levar os produtos que elas plantam e elas vendem para outros locais. E no lugar onde a gente vive, onde você vive, tem pessoas andando de cavalo a cavalo? Tem pessoas andando de carro de boi? Você já viu? Por quê? A grande maioria vai colocar que não, né? Porque isso são meios de transporte que é utilizado no campo. Mas alguém pode falar assim, mas eu já vi um cavalo perto da onde eu moro. Dependendo do local, pode ter um sítiozinho, alguém que tem um cavalo e se locomove com ele. Mas lembrando que os cavalos, coitadinhos, eles sofrem quando eles andam na estrada com asfalto, hein? 5. Como você imagina que era o seu município há 100 anos? Será que o nosso município era assim? Cheio de moradias, de prédio, grandes construções? Será que era assim? Não, né? Tinha muitas estradas de terra, muitas árvores, menos casas. Então, a número 5, cada um vai colocar como imagina que era o município há 100 anos atrás. E as brincadeiras que o vovô fazia quando ele era pequeno? Quando ele era uma criança? O que será que ele brincava? O que será que você colocou? Ele podia jogar bolinha, brincar de bolinha de gude, carrinho de rolimã, subir em árvore, brincar de pega-pega, certo? Pula seca, né? Então, tem muitas coisas para escrever. Então, nós vamos começar o nosso capítulo 1, onde nós vamos falar do campo ontem, passado e hoje presente. Onde fica o campo? E aí? O campo fica na área rural, né? Na parte rural do município. Mas todos os municípios têm campo? Não, nem todos os municípios precisam ter campo. Então, a pergunta número 2 é: o campo é um espaço que está presente ou já existiu no município em que você vive? Aqui era para a gente bater um papo também. O campo, ele já fez parte do município onde a gente vive. Atualmente, esse espaço, ele é todo urbano, né? A cidade, com lojas, muitas moradias, né? O comércio, né? Muitas escolas, tem um monte de coisa, diferente de como era o campo no passado. Hoje já não existe mais, principalmente por aqui onde nós moramos. Aí nós vamos para a página 6, onde nós temos esta questão. Quais tipos de produtos você sabe que são fornecidos pelo campo? E tem um monte, né? Tudo que é plantado no campo é trazido para a cidade, para a gente comer, para a gente se alimentar. Então, pode ser arroz, o feijão, a cenoura, a alface, o brócolis, o chuchu. Tem um monte de coisa que a gente pode plantar lá no campo e trazer para a cidade para vender. Aí temos a questão número 4.
Quais foram os primeiros grupos culturais da história do Brasil? Lembra que eu tinha dado uma dica que o primeiro povo foi o indígena, logo em seguida chegaram os portugueses e os portugueses trouxeram os africanos. Aí depois desses 3 grupos, aí sim vieram vários grupos europeus para o nosso país, mas os 3 principais são esses: indígenas, portugueses e africanos. E na sua opinião, será que eles também fizeram parte da história do campo? O que você acha? Sim, né? Porque os indígenas, eles plantavam e colhiam, ainda fazem. Os portugueses, eles se tornaram donos de grandes fazendas de plantações. E quem trabalhava para eles? Os africanos. Então, sim, eles fizeram parte da história do campo. Vamos lá. Agora nós temos as transformações no campo. O urbano fala que tem a impressão de que não mudou nada no campo, mas o vô dele fala que isso não é verdade. E você, tem a mesma impressão? Igual a do urbano? O que você me responderia? Depois, nós temos: para você, quais seriam essas mudanças que ocorreram no campo desde a época dos primeiros colonizadores portugueses? Eu poderia dizer que o campo diminuiu, né? Muitas casas foram construídas ao redor do campo, mas uma das principais foram os avanços tecnológicos. Por quê? Na época dos portugueses, que os portugueses tinham grandes fazendas de café, de cana-de-açúcar, eles precisavam da mão de obra para trabalhar. Quem era essa mão de obra? Os escravos. Mas eles precisavam de muitas pessoas. Imagine um local gigantesco para plantar. Eles trabalhavam o dia inteiro. E hoje em dia, esse mesmo local não tem mais escravos, mas será que precisa de tantas pessoas fazendo esse serviço? Não, porque o avanço tecnológico veio para ajudar. Foram construídas, inventadas máquinas, os tratores, tudo isso ajuda no campo, certo? Então aqui, quais seriam essas mudanças que ocorreram no campo? Você vai escrever o que você acha. A Pro deu uma dica, uma ideia. Olha só o que nós estávamos fazendo, como era a plantação, né? Uma área vista de uma propriedade de fazenda. Aqui no caso, criação com plantações e criações de gado. Certo? Continuando, e na atualidade, o campo continua a ocupar a área que tinha no passado? Será que aqui eu tenho campo? Não, por quê? O que aconteceu? Hoje em dia, o campo perdeu espaço para as grandes cidades. As grandes cidades cresceram e o campo ele foi diminuindo. Mas tem municípios que o espaço do campo nem existe mais. Tem município que nem tem mais campo. Mas também podemos encontrar alguns municípios em que o espaço do campo pode ser igual ao espaço urbano. Ou, vamos arrumar aqui, ou ainda superá-lo. Tem municípios que a maior população se concentra no campo, certo? Mas não são todos, é mínimo, são poucos locais onde isso acontece. O que você leu no parágrafo anterior ainda ocorre no Brasil? Vamos retornar ao parágrafo anterior. De tudo que se produzia no campo, parte era vendida para outros países e parte ficava em nosso território, para o consumo da população. O que você acha? Será que isso ainda acontece no Brasil? Sim, né? Onde nós encontramos os produtos agrícolas que vêm do campo? A gente pode encontrá-los na feira, no supermercado. E ainda, eles são mandados para fora do nosso país? Sim, eles ainda são exportados. Tem muitos produtos agrícolas que são exportados. Um dos principais produtos agrícolas que são exportados é a soja. Então,
a resposta número 4, sim. Podemos ter o comércio destes produtos em feiras e no supermercado, e estes produtos ainda são exportados, e um dos principais produtos é a soja. E quais tecnologias que existem hoje no campo que não faziam parte do cotidiano rural do passado? É o que a Pro falou agora há pouco. As máquinas, a tecnologia. Então, hoje em dia existem os tratores, as colheitadeiras, tem máquina que passa fazendo buraquinho, jogando a semente para plantação, a irrigação na hora de molhar, tudo isso não fazia parte do passado e faz hoje. Desculpa, gente. Então, nós podemos colocar maquinários como tratores, colheitadeiras, sistema de irrigação e etc. Lembrando que esse sistema de irrigação, eu já havia falado uma vez na sala. Lembra? Em vez de passar molhando com a mangueirinha, existe um sistema onde irriga, molha tudo de uma vez só. Ai, ai, ai. E aí, por fim, nós temos um gráfico populacional. Desde o ano da década de 50 até agora. Com base neste gráfico, nós tínhamos que responder as questões. Qual é o assunto do gráfico? Então, era só olhar o título. Brasil, distribuição da população no campo e da cidade. Então, eu coloquei a distribuição da população brasileira entre o campo e a cidade. Ah, Pro, mas eu copiei o título, tem problema? Não, não tem problema. Letrinha número 2. Joaquim, o avô de Urbano, nasceu na década de 50. Quando ele era criança, a maior parte da população brasileira vivia no campo ou na cidade? Vamos voltar no gráfico e entender essa pergunta. Então, lembrando que o verdinho é o morador do campo e o azul é o morador da cidade. Então, na década de 50, existia mais moradores no campo ou na cidade? No campo. Então, a maioria dos brasileiros, quer dizer, a maioria da população vivia no campo. Na década de 50, a maioria da população brasileira vivia no campo. E depois, na número 3, que foi a vez do pai do Urbano, que nasceu na década de 70. Como que morava a maioria? Olha lá, década de 70, 1970. Quando a gente fala década, é um período de 10 anos. Então, 1970, 71, 72, período de 10 anos. Então, olha só, eu tenho 4 bonequinhos verdes e o restante são bonecos na cor azul, que representa morador da cidade. Então, a maioria dos brasileiros passou a viver na cidade. Por quê? Porque nesta época, nesta década, as pessoas se mudaram para tentar melhores condições de vida, procurar empregos diferentes, né? Moradias. Nem todo mundo estava satisfeito em morar no campo, trabalhar na roça. Então, muita gente saiu do campo e foi procurar emprego na cidade. E para finalizar, a número 4. E no município onde você vive, há mais pessoas morando no campo ou na cidade? Claro que é na cidade. Aqui por onde nós moramos, a maioria vive na cidade. E lembre-se, nos municípios, o campo compõe a zona rural. Então, quando a gente fala de zona rural, nós estamos falando do campo. E quando nós falamos de zona urbana, nós estamos falando da cidade, certo? Então, até a nossa próxima aula, que é já já.